Boa noite para todos vocês. Hoje é dia 8 de janeiro de 2025. Está se comemorando, ou melhor, comemorou-se hoje, pela manhã, em Brasília, 2 anos dos ataques golpistas de 8 de janeiro. Eu gostaria de entender. Golpista por parte de quem? Eu me plantei na frente do Comando Militar do Leste por mais de 60 dias. Golpista? Eu? Todos aqueles que lá estavam lutavam pela democracia. Democracia porque nós todos, obviamente, estávamos ali certos, seguros, como estamos. Que realmente é que não houve uma eleição livre. Não houve uma eleição democrática. O nosso presidente, Jair Messias Bolsonaro, queria um processo mais rastreável, um processo mais transparente. Ou seja, depois do voto. Você ia voto impresso, você colocava na urna o seu voto. Isso é em qualquer país civilizado do mundo. Quem estava pedindo isso, estava pedindo, portanto, maior transparência, como eu disse, uma maior rastreabilidade, para saber se o voto estava ali realmente. Isto não é ser antidemocrático? E depois tivemos, então, o Supremo Tribunal Federal, que teve a petulância de condenar o nosso presidente publicamente, porque fez uma reunião com os embaixadores em Brasília. Olha, ele podia fazer. O Tribunal Superior Eleitoral chamou as Forças Armadas para constatarem, já como se isso valesse alguma coisa, mas enfim, fez isso para que viesse lá constatar como deveria ser feita a votação, que estava tudo legal, tudo bem certinho, enfim. E quem é o comandante das Forças Armadas? Não é por acaso o presidente da República? Ué, claro. Portanto, ele, chamado que foi, já que a sua instituição, que ele comandava, foi chamado para dar seu parecer, ele podia, então, manifestar o seu parecer, ou então o parecer dele teria que ser o parecer que o Tribunal Superior Eleitoral desejaria que fosse. Ele não poderia ter personalidade para demonstrar a sua insatisfação com o que estava ocorrendo. Afinal de contas, 2 anos e pouco antes, o nosso prezado, você está membros da Suprema Corte Brasileira, quando sabia que os deputados estavam votando a lei que obrigava a modificação da lei eleitoral, obrigando a se colocar um votozinho na urna, depois de se fazer todo o processo digital, colocar o votinho na urna, para que pudesse ser rastreável, para que tivesse maior transparência. Ele falou lá, pode dizer que não deveria ser feito isso. Não, porque o Supremo estava determinando que... Como? Você não tem que determinar nada. Isso não é função do Supremo. Que Supremo é esse? Que Supremo é esse? Que democracia é essa? Nós temos uma juíza que está vivendo nos Estados Unidos. Qual foi o mal dela? Falar contra o sistema lulista de ser. Eu estou falando da doutora Camila Grillo. Ora, qual o problema? Por acaso, hoje, o presidente daquela época, vice-presidente, hoje, presidente da Suprema Corte, não declarou depois das eleições, badando ao peito na universidade lá em São Paulo, nós derrotamos o bolsonarismo? Ora, por que se ele, juiz da Suprema Corte, pode dizer que derrotou o bolsonarismo, por quê? E depois ainda tem o desplante, a disfarçatez, para dizer um português bem claro, a cara de pau de não se dar por suspeito para continuar julgando os bolsonaristas e o presidente Bolsonaro. Mas teve a mazela, então, de mandar essa juíza para uma reforma obrigatória, para aposentadoria obrigatória. Sendo perseguida, teve que sair do país. Que é isso?
Que democracia é essa? Nós todos sabemos disso, o povo que estava lá é um povo ordeiro. Nós não somos o Black Power que saía quebrando tudo, como faz a esquerda. Inclusive o próprio Tribunal, o Supremo Tribunal Federal, já foi invadido e nada aconteceu. E o ministro, um deputado federal, Vadir da Moça, deputado federal do PT, declarou, isso em 2018, que o Supremo Tribunal Federal tinha que ser fechado, porque não valia nada. E, por acaso, ele foi preso? Não, nem sequer a Estado foi. Que Suprema Corte é essa que trata o indivíduo com tanta parcialidade, se for de esquerda ou se for de direita, à sua vontade? Todos aqueles que lá estavam, dia 8 de janeiro, não iriam fazer, não iam invadir nada. Eles foram estimulados, e isso foi comprovado. 1h30 da tarde, bem antes de entrar a chamada invasão daqueles que estavam lá nos ônibus, lá em frente, que vieram de outros estados, que lá estavam lá em frente, na Praça dos Três Poderes. Pessoas que ninguém conhece, ninguém sabe que eram, isso foi divulgado na internet. E quando se obrigou, então, à época, ministro da Justiça, hoje ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, a mostrar então os vídeos, ele teve um desplante, novamente a cara de pau, dizer, não, nós não temos esse vídeo. Olha que ingenuidade, não é? É tão naif, né? É um rapazinho naif, não é não? Tão bonzinho, não é? Tão maravilhoso ele, não é?